Galera, o que rolou no dia de ontem foi muito sério. Mas não só sério pelo nível da proposta feita, não só sério pela naturalidade das palavras de um ministro da Suprema Corte, mas sério no sentido de que, se você prestar atenção no que está acontecendo, todo esse amontoado de chorumela tá rumo a um meme de melhor qualidade da internet, que nada mais é do que um aviso. Vai dar Merlin, vai, vai, vai. Vai dar Merlin, vai, 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 vai. Mas graças a Deus existem pessoas que botam a honra na frente do medo e é essa queda de braço que o Brasil inteiro tá assistindo. Vou comentar sobre Elon Musk, mas também venho trazer fofoca de qualidade sobre Pacheco. E essa fofoca pode explicar muita coisa. Ah, quase que eu esqueço, Glauber Braga, o quase deputado demitido por agressão, foi preso. Intenso, né? Sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável. E bora lá! Vem cá, você já ouviu falar do caso de Marcel Brown, dos Estados Unidos? Assim, assunto super nada a ver aqui, viu? Nada relacionado com o que eu vou falar. Mas eu dei de cara com essa notícia e eu achei interessante. Marcel Brown ficou 10 anos preso após ser condenado a 35 anos de cana por ter sido considerado cúmplice num tiroteio que aconteceu em 2008 lá em Chicago. Só que o Marcel não ficou famoso por isso. Marcel ficou famoso porque ele foi solto e recebeu uma indenização de 50 milhões de dólares por ter sido condenado injustamente após ter sido obrigado a confessar a sua participação no crime. Pois é, 10 anos depois, o cara consegue provar sua inocência após o vídeo da confissão forçada ser apresentado como prova. Mas esse fato é só curiosidade? Vamos falar de Brasil? Todo mundo aí sabe do que se trata o caso do aeroporto de Roma, certo? Breve resumo. Houve uma treta no aeroporto com a família Montalvani e a família do todo-poderoso imperador Xande, que entrou no avião dizendo: véi, você tá ferrado, você há de se arrepender do dia que nascestes. Não, mentira, mas parece plausível, não parece, visto que rolou? A família Montalvani desembarcou de Roma com a PF no cangote, passou o dia prestando depoimento, sofreu busca e apreensão e uma exposição nacional. Eis aqui a família do que agrediu o filho da Suprema Corte. Joguem aos leões. E tudo foi colocado como se isso fosse um ataque ao Estado de Direito, à democracia, porque a figura da democracia foi materializada no Xande. Literalmente. Aí a Polícia Federal investigou e o delegado resolveu não indiciar. Só que aí os poderosos não aceitaram, porque, como assim? Você bebeu? Então o delegado foi substituído, a denúncia contra a família Montalvani foi oferecida pela Polícia Federal. Ah, e só pra você não esquecer, em novembro de 2023, o Xande defendia junto ao Dilma a indicação do Gonê à PGR. E o Gonê, de fato, é indicado à PGR e, em sua primeira fala pública, ele agradece a Alexandre de Moraes por muito mais do que suas palavras. A gente sabe. Mas tá, relembrando esses negócios, em julho desse ano, o PGR denunciou a família Montalvani por hostilidade. Só que tudo isso aconteceu sem que a defesa tivesse acesso às imagens do aeroporto, sem que os acusados assistissem às imagens da suposta agressão, sem que os peritos pudessem trabalhar no vídeo. Ver o vídeo. Nada. E aí hoje a gente sabe o porquê. Defesa diz que imagem omitida pela Polícia Federal mostra filho de Moraes agredindo empresário em Roma. Laudo de peritos independentes contraria a versão que embasou a denúncia da PGR sobre incidente a aeroporto. Aí, depois disso, vocês não sabem o que aconteceu. O PGR ofereceu à família Montalvani um acordo de não persecução penal, que seria uma pena alternativa à prisão. Mas em troca, a família deveria confessar o crime de injúria e de calúnia. Só que a família Montalvani assistiu às imagens do aeroporto de Roma e, em posse desse conhecimento do que rolou exatamente na situação, eles disseram que não, obrigado, não vou confessar nada em troca do Estado parar de me perseguir, porque no minuto tal tá mostrando que, na verdade, foi o filho do Alexandre que cometeu a agressão. Então, não conta com a minha covardia. Em minha livre adaptação. Olha isso, gente. A PGR, tão boazinha, oferecendo um acordo após a defesa, os acusados e outros peritos terem tido acesso à prova. Só que isso aí não parou na família Montalvani. E foi essa fala aqui que me fez querer fazer esse vídeo. Suprema Corte do Brasil, com a palavra o presidente do STF,
um cara de coração muito bom. Olha o que ele diz. De não persecução penal, como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui eu gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Pausa. Você tá entendendo o que o Barroso está falando? Foi proposto para 1.200 pessoas que assinassem um acordo de não persecução penal em troca de uma multa de R$5.000, de 2 anos sem usar redes sociais e fazer um cursinho de democracia. Cara, que loucura isso, desculpa. E aqui eu tô falando só por mim. Quando eu falo em cursinho democrático, eu só penso nos centros de reeducação para dissidentes de Estado. Mas aqui no Brasil não é isso, claro, porque isso não é coisa democrática. É como se você perdesse a carteira de habilitação e fosse fazer uma aula de reciclagem. Tem que falar assim pra democracia não prender, entendeu? Mas, em troca de toda essa benevolência, eles querem a sua alma. Não, mentira de novo. Ou será que não? Em troca, você tem que confessar que cometeu o crime de atentar contra a democracia e o Estado de Direito no país, independente de você ter cometido ou não tal crime. Quer o benefício? Assina aqui e a gente acaba com isso. Caso contrário, bom, a Débora tá presa há 15 meses sem julgamento. Mãe de 2 filhos pequenos, ficou mais de 1 ano sem sequer ter tido uma denúncia oferecida contra ela. E não, eu nunca vou parar de falar da Débora. Mas esse acordo é tão bom para todo mundo, por que essas pessoas simplesmente não assinaram? Fala aí, Barroso. Por quê? Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Me parece claramente. Tipo, sim, não tenho nenhuma dúvida, isso aí tá muito óbvio. As pessoas não querem confessar seus crimes porque estão fazendo uma manifestação ideológica em vez de aceitar um acordo bom desses. Olha isso! Será que em nenhum momento passou pela cabeça do presidente da Suprema Corte que essas pessoas não querem assinar uma confissão porque elas são inocentes e não querem confessar um crime que não cometeram? Será que, hora alguma, esse pensamento passou pelo cérebro desse ser tão iluminado? E olha a gravidade disso. Essas pessoas serão julgadas por essa Suprema Corte que já decretou. Porque, vem cá, quando você usa a palavra claramente, significa que você não tem mais nenhuma dúvida a respeito. E essa Suprema Corte já tem decisão pronta antes mesmo dos casos serem julgados. E é nesse momento que você pega a presunção de inocência que está descrita no artigo 5º da Constituição e manda para Venezuela, que é um lugar que ninguém jamais vai mexer. Nunca. Cara. E só para finalizar, dá uma olhada. A proposta ainda tá de pé. Confirma, certo, doutor Paulo? Confirmo exatamente isso. A informação é precisa. Para minha surpresa e surpresa de toda a equipe, mais da metade não respondeu à proposta de acordo. Podemos renovar a oferta? Com certeza.
fica renovada a oferta a mais de 600 pessoas que preferem responder à ação penal em lugar de aceitar um acordo que é em bases bastante moderadas oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Velho, eu vou ficar louca. Você tem certeza que você não quer confessar e acabar com isso, em vez de continuar com uma ação penal destruindo a sua vida, a vida de quem você ama? Você tem certeza? Tem certeza? Assim, em vídeo, pra todo mundo ver, como se fosse uma coisa mega boa mesmo pros inocentes que estão lá. Confesse um crime que você declara não ter cometido, que o Estado para de te perseguir. Simples! É um acordo super moderado. Mas eis aqui meu momento Timão, tentando ver além do que eu vejo. Se, e eu tenho, pra não ser presa, que dizer que se essas pessoas de fato são inocentes e o Estado as prendeu, acusou e perseguiu sem nenhuma prova? E se muitos já sabem que uma galera não deveria sequer ter sido investigada, que dirá presa? E se isso já foi levantado, seria mega conveniente morrer o assunto com um papel assinado por essas pessoas em que elas confessam o crime pelo qual foram perseguidas pelo Estado. Aí não teria crime com os meninos da Suprema Corte, né? Afinal, elas confessaram, ó, tá aqui o papel, confere a assinatura. De quebra, teriam várias confissões de que estavam tentando atentar contra a democracia e uma abolição violenta do Estado de Direito. E vem cá, quem que eles tentam colar a pecha de chefe de tudo isso? É o Bolsonaro. De novo, aqui ó, a tropa se rendeu e confessou. Agora só falta pegar o general. E é exatamente isso que eles estão tentando fazer há quase 2 anos, tentar ligar o Bolsonaro a tudo isso. Portanto, geral assinando isso aí seria bom de todas as formas para o Supremo. Vocês não acham? Até porque antigamente funcionava assim, o ônus da prova é de quem acusa. Mas depois do caso do Felipe Martins, nós descobrimos que o acusado é que deve provar que é inocente. E o silêncio dos juristas desse país ainda é ensurdecedor. Bom, mas isso aí é só a minha percepção, né? Posso estar errada? E tenho que falar isso para não ser presa. E refletindo sobre tudo isso, eu tenho que falar do vídeo do Gayer e do Nicolas. Os abusos são muitos. E olha, eu nem tô falando nesse vídeo das revelações da Folha de São Paulo e da Vaza Toga. Eu nem tô entrando no mérito do caso do Felipe Martins. Não é mais uma questão de se ele fez. É uma questão de ele fez. E aí? O que vocês vão fazer a respeito? Acredito que nessa altura do campeonato todos já sabem que temos 36 senadores a favor do impeachment do ministro Alexandre. E caso você não saiba como funciona, se o processo de impeachment for aberto, e eu não tô nem falando de ser julgado, eu tô falando de aberto, se o pedido for aceito, Alexandre é imediatamente afastado de seu cargo e é iniciada uma investigação que tem durabilidade de 6 meses para que ele possa se defender das acusações. Direito esse que muitos não têm. Um senador da República negar o direito de investigação de atos tão explícitos é mais do que omissão. É maldade mesmo. Os nomes contrários ao impeachment do ministro, todos sabemos, é a galera que há 7 anos atrás estava fazendo isso aqui. E é até engraçado assistir agora. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. Com tremenda inquietação, a nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e
Sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário, para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da República para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. Mas agora eles enxergam que a corda foi colocada no pescoço das inimigas. Então deixa ele lá, ele é ótimo, ele salvou a democracia. Mas não é mais uma questão de quem já se posicionou contra ou a favor. A questão é sobre quem tá calado. E essa galera tem endereço. É o centrão original, é o fiel da balança em todas as decisões. O ex-inimigo oculto. Vem pra cá, PSD! Do Kassab. Não existe ficar em cima do muro quando a situação é essa que todos estamos acompanhando. A questão do Twitter, claro, é importante, trouxe luz mundial em cima do Brasil. Mas nem de longe foram as piores coisas. Se o PSD se omite no momento desses, passando despercebido, como sempre passou, em 2024, 2026, você volta neles de novo. E o movimento que é totalmente democrático que tá rolando ou 55 apoia a democracia ou ninguém vota no 55. Esse é o número que você verá na urna para prefeito e vereador. Começou com 55, procura saber se os senadores do partido se manifestaram a respeito daquilo que de fato te representa. Coloque-os para cobrar o presidente do partido. Coloque-os para fazer o que eles são pagos para fazer. Trabalhar por você. Trabalhar pra você. Tem gente boa no PSD? Tem sim. E nós contamos com essas boas pessoas para levarem aos donos das decisões o que o povo quer, o que seus eleitores querem, o que os seus chefes decidiram. No caso, nós, eleitores. Ou vocês estão com a gente e terão nosso voto, ou não estão. Aí, meu amigo, não conta com o nosso apoio. Não conta com o nosso voto. Nem em vocês e nem em quem vocês apoiam. Não existe uma única pessoa nesse país que não pode ser investigada, que está acima da lei. E é exatamente isso que a gente está cobrando de vocês, PSD. Bem agora. É vai ou racha. A escolha é do Kassab. 55. Grava esse número na cabeça. É ele que você pode não apertar em forma de protesto. O mais legítimo de todos os protestos. Ah, Bárbara, mas e o Pacheco? É o Pacheco que tem que resolver parar de dormir na pia. Sim, e o Pacheco é do PSD. 55. Mas, eis a fofoca que eu fiquei sabendo. E aqui, é fofoca mesmo, viu, gente? Burburinho de aglomerado de político falando nos corredores do Congresso. Pacheco sabe que tá queimado. Ele é um cara inteligente, isso a gente não pode negar, então ele sabe. Só que o Pacheco tá cagando se ele não é mais popular entre os eleitores. E isso se dá porque o nome dele tá sendo jogado para outros ventos. O TCU. Tá, vamos com a fofoca concreta. Bruno Dantas pode estar de saída. E eu não sei porquê. Se eu fosse chutar, eu diria que é reflexo daquelas matérias dizendo que sob a sua gestão, o TCU virou um balcão de negócios. Mas aí é suco de achismo baseado nas vozes da minha cabeça. E seria ali, no TCU, que o Pacheco vai ganhar o cargo que pode compensar toda a dor de ser odiado pelo Estado que o elegeu. Ministro do TCU não lida com o eleitor, porque eles nem precisam deles. E de novo, pelo amor, tá? Isso é fofoca. Mas vamos acompanhar bem de pertinho, porque ultimamente as fofocas estão se materializando, né? Então não custa. Mudando de assunto. Elon Musk. Elon Damasio indicou o representante legal do Twitter no Brasil. E isso significa que o Twitter vai ter que voltar, já que Alexandre congelou as contas do Twitter e da Starlink, pegou o dinheiro da multa, o Twitter bloqueou as contas que Alexandre havia ordenado. Então não tem mais o que fazer, né? O Twitter vai voltar. Tem que voltar. Porque assim, essa é a lógica da lei. Ou deveria, né? Nós não sabemos. E de novo aqui eu vou falar só por mim. E não é baseada em nada, além da decisão do próprio ministro Alexandre, quando ele derrubou a plataforma. Moraes relaciona a conduta do Twitter à terra sem lei e menciona risco gravíssimo às eleições municipais. O Twitter é a maior plataforma de debate político do mundo.
em tempos de eleições, se ele não estiver funcionando e seus usuários proibidos de usarem a plataforma sob multa de 50 mil esbanjas? Bom, o eleitorado vai perder muita coisa. Mas quem ganha com isso é só a democracia, né? E a velha mídia, que tinha o sonho de se tornar novamente o monopólio da informação. Tem quem diga que o Elon Musk arregou. E, de fato, deu uma arregada mesmo. Por 2 motivos. O primeiro foi para que o algoritmo do Twitter não morresse no Brasil. Mas o mais importante, para que o debate político no Brasil, em tempos de pressão por impeachment, não seja cerceado ou limitado. Mais do que nunca, as pessoas têm que se manifestar. E é esse o pensamento do Elon Musk. Ah, e só porque eu mencionei o Twitter e a tal da multa, só para comentar o choque que eu fiquei ao ler a notícia que a Polícia Federal iria investigar os brasileiros que acessaram a plataforma para aplicar a multa, sendo que no dia seguinte nós lemos essa notícia aqui. Dias Toffoli manda soltar cantor do PCC preso na Argentina. E que a ordem de prisão do moço do PCC veio do STJ, só que o Toffoli é o ministro do STF, a última palavra é dele, o julgamento do habeas corpus é dele, então esteja solto. Enquanto a Débora, que escreveu Perdeu o Mané de Batom na estátua da Suprema Corte, segue presa há mais de 1 ano. Mas no dia seguinte a esse negócio de polícia investiga todo mundo, também teve essa notícia aqui. PF indicia Renan Calheiros e Eduardo Braga por corrupção. De novo, é 2024 e a gente tá lendo de novo que o Renan Calheiros está sendo indiciado por corrupção. Mas não só ele, o Eduardo Braga e o Romero Jucá. Só que o Romero Jucá não tem foro privilegiado, então ele não vai ser julgado pelo STF. E eu tenho uma notícia para dar. Nem o Jucá, nem os presos do dia 8, nem 95% das pessoas dos inquéritos. E aí eu queria entender por que o Jucá tem o benefício de ter acesso à justiça quando os bolsonaristas não têm. Juristas, vocês conseguem passar pano para isso, para me responder? Assim, só o mínimo já serve. Mas fiquem todos calmos, porque depois disso tudo o ministro Xande reveu seus conceitos e a multa vai ser só para quem extrapolou no uso do Twitter. E o que ele quis dizer com isso? E para encerrar, Glauber Braga, o futuro deputado cassado porque bateu em uma pessoa dentro do Congresso, foi preso. E sim, temos imagens. Aconteceu uma coisa absurda, inimaginável e inaceitável. Glauber Braga, deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, um jornalista e 2 estudantes, uma estudante e um estudante, estão detidos nesse momento. A polícia não quer dizer para onde vão levar essas 4 pessoas. A estudante saiu algemada. Isso viola a súmula vinculante do Supremo. É inadmissível, essas prisões são ilegais. A gente precisa libertar essas pessoas imediatamente. A reitoria está cumprindo um papel perverso. Não dá para permitir que 4 pessoas sejam presas sem saber o destino. A polícia não quer revelar para onde vai levar eles. Isso é inadmissível. Sou Clarice Chacon, sou advogada popular, estou aqui com outros companheiros, Lorena, Márcio, Ítalo, Mariana. A gente precisa garantir a libertação deles nesse momento. No final das contas, a ampliação do que já está colocado como uma arbitrariedade consolidada. É impossível isso. Então, Glauber estava com os estudantes fazendo baderna na faculdade e impedindo os outros estudantes de frequentarem as aulas à base da força. Aí, meu amigo, esteja preso. E é isso. Nas últimas 48 horas, foi tudo isso. Ah, gente, rapidão aqui. Galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Galera, assinando o meu site você financia o meu trabalho, os meus advogados e toda a jornada que só começou. Quando a gente falou que no nosso turno não, a gente estava falando sério.
E a sua ajuda nesse momento faz toda a diferença. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito, muito, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de você. Kassab vai sentir aquele bafinho no cangote, sabe? Ficar, ai! O Twitter vai voltar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!